Minha avó dizia: formiga, quando quer morrer, cria asa. Quando ela via as pessoas ficarem aleivosas, querendo ser livres, né? Ela costumava aconselhar assim: formiga, quando quer morrer, cria asa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a força da nossa vida. Bom dia com Jesus. Nós vamos começar aqui esta mensagem: Deus tem um cordeiro provido, pregada no dia 20/6 de 1964. Só que a nossa foi em 93. Depois foram para Jericó. E saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, né, o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda vez mais, cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Que descanso. Se você pudesse ouvir esse chamado. Todos que estão nos ouvindo e os que não estão. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Grande Espírito Santo, vivifica esta palavra para nós esta noite, neste pequeno drama, e que possamos ver esta cena ser revivida, e assim fazendo, nos apropriar da fé de que Deus ainda vive e de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pedimos isto em nome de Jesus, seu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Assentai-vos, podem sentar. Nós vamos ouvir as irmãs Edivanda e Raquel cantando Poder do Alto. Peço a ti, Senhor, força e mais fervor, e o gran poder pentecostal, mais do teu poder pra se
Deus eu vou, forças a pedir pra caminhar. Manda-me, Senhor, teu grande poder, pra um fogo santo acender. Dá-me teu poder, gozo no meu ser, enchendo assim minha alma de prazer. Eu caminho aqui para o céu dali, a mansão do meu Senhor Jesus. Salvo cantarei hinos ao meu Rei, lá no céu de gozo, paz e luz. Manda-me, Senhor, teu grande poder, pra um fogo santo acender. Dá-me teu poder, gozo no meu ser, enchendo assim minha alma de prazer. Enchendo assim minha alma de prazer. Enchendo assim minha alma de prazer. Deus abençoe as irmãs. Nosso tema esta noite é: Deus tem um cordeiro provido. Eu quero observar o seguinte, que às vezes a gente ouve isso, quer corrigir o horário. A mensagem está escrita à noite, todo mundo está sabendo que ele pregou à noite, não precisa dizer, digo, nesta manhã. Para que isso? Então os pregadores não precisam preocupar com isso. Nosso tema esta noite é: Deus tem um cordeiro provido. E agora, esta manhã, tivemos tão grande regozijo ao ver Jesus entrar em Jericó. Tão grande regozijo. Nós estamos vivendo dias decisivos em relação ao governo do país. Por mais um período de 4 anos. Presidente e governadores. E quando a pessoa está jogada nisso, ela se empolga, ela regozija, quando vê aquele candidato dela desfilando, passando na avenida, numa caminhada e coisa assim, e aquele entusiasmo, aquele regozijo. Não vamos pensar que todos eles estão pensando em receberem benefícios diretos. É como no jogo de futebol. Ninguém recebe um benefício direto, material. O benefício é extravasar, é regozijar, é ficar exuberante. Medite bem nisso. Se Jesus em pessoa fosse passando ali,
grande regozijo. No domingo, chamado Domingo da Páscoa, quando ele foi entrando em Jerusalém, montado naquela jumentinha, cumprindo a promessa, a profecia, eles jogavam palmas, forraram a rua onde ele ia passar, com os melhores mantos que tinham. Agora, deve-se observar o seguinte: será que aquela mesma multidão, é domingo de Ramos, aliás, não é da Páscoa? Ramos é Páscoa. Ah, é. Obrigado, irmão Carlos. Você está lembrando, a Páscoa é depois, né? É domingo, que eles chamam Domingo de Ramos, né? É a entrada triunfal de Jesus. Será que todos que estavam ali, ovacionando, regozijando, estavam chorando amargamente no dia da crucificação? Possivelmente, eles nem permitiriam a crucificação. Era uma força muito grande que estava regozijando. Só não os escribas, os fariseus, ficavam ali à margem censurando. Só censurando o que os outros fazem. Fica ali de lado. Mas veja a expressão do irmão Brana, como ela é boa. Tão grande regozijo ao ver Jesus entrar em Jericó. Em Jericó, né? E verificamos que havia um pequeno indivíduo ali chamado Zaqueu. Ah, não, esse aqui não foi na ocasião da jumenta, não. Dos ramos, não. Havia muito regozijo. Ele subiu a uma figueira. Vocês sabem, eu gosto de fazer isso. Sentar e pensar a respeito de coisas que passaram, coisas agradáveis, de vitórias, que eu tenho visto o Senhor ganhar. Ah, pulei. Mas eu estou bom, estou pulando, né? Vamos voltar lá no 4, no final do 4. Ele subiu a uma figueira, obrigado, uma figueira brava, e se camuflou, se protegeu, porque não cria que Jesus era profeta. Mas sua esposa era discípula de Jesus. Ah, que baixinho, felizardo, não é? A esposa era discípula de Jesus. E ela estava orando por ele. É o que ela faz, não é? Essa hora, ela está orando pelo marido. Numa hora tão boa, de regozijo, de alegria, de bênçãos. O que ela faz? Ela lembra do marido.
E aí então passo a orar por ele constantemente. E quando Jesus chegou exatamente sob a árvore, ele parou, olhou para cima, o chamou pelo nome e disse: desce, eu vou para casa contigo hoje. A oração da mulherzinha, da Rebeca, né? E achei que seria uma boa coisa esta noite também, enquanto estamos aqui, que continuássemos com Jesus. Afinal, Jesus não decepciona ninguém. Jesus não falha. Nós lhe pedimos esta manhã para ir conosco e queríamos ir com ele e continuemos com ele por Jericó. Jericó, até onde eu sei, é um símbolo de maldição. Agora, esta noite, nossa cena se abre no mesmo lugar, em Jericó, novamente. Jesus está na casa de Zaqueu, agora fazendo sua refeição. Veja só, às vezes a pessoa tem dificuldade de uma matéria paga, alugar um salão maçônico para fazer uma reunião. E agora, Jesus na casa de um ladrão, cobrador de imposto. Como é que fica? E ainda comendo com ele. Comendo com ele. Veja só. E é um dia frio de outubro, e ainda é um tanto cedo de manhã, ainda, e o vento está descendo da montanha. Lá na Judéia fica um tanto frio lá em cima, de manhã cedo, especialmente naquela época do ano. Estava frio, não estava quente. E o país naquela época, do mesmo modo como é lá, no velho país agora, é cheio de mendigos. Eles ficam nas esquinas das ruas e mendigam. Lá naqueles países ainda as ruas se enchem de mendigos. Na Índia, África, e em muitos lugares ainda tem os mendigos coxos, mancos, cegos, paralíticos. E às vezes as pessoas que não conseguem ganhar a vida, elas simplesmente mendigam e se sentam ali às vezes e passam fome. Eu, na Índia, já passei pelas ruas com dinheiro que me havia sido dado por estas pessoas e o troquei de dólares a rúpias. E tentando distribuí-lo, ora, tiveram de trazer uma milícia para me tirar da rua. Eles estavam atropelando-me. E havia mulheres pobrezinhas estendidas ali, morrendo de fome. Um bebezinho, e ele tinha passado fome até que a carne estava aderindo aos ossos, e a ponto de se ver a pequena caveira formada. O mundo é assim, né? E outros fazendo campeonato de gula.
e mulheres, e homens, e crianças abusando da abastança. E lhe dão o bebê, tentando fazê-lo levar o bebê de modo que ele não morra. Se você leva este que me diz daquele, mas então, que me diz deste? Que me diz? Oh, que coisa! Se você visse o que nós jogamos na lata de lixo aqui, joga na lata de lixo, não é só alimento não, joga uma pessoa na lata de lixo, joga um valor na lata de lixo, joga um nome na lata de lixo, joga um sentimento na lata de lixo. Mas nada disso fica sem preço. Se você visse o que nós jogamos na lata de lixo aqui, alimentaria aquelas pessoas quase. Vocês simplesmente não percebem quão bem este país está quando vê o resto do mundo passando fome. Isso é uma advertência pessoal, individual. Porque poucos são aqueles que são agradecidos pelo que alcançam, pelo que têm. Nem todos. E é repleto de mendigos. E este dia, quando nossa cena se abre, nós encontramos que todos estes mendigos vêm normalmente em Jericó, ao portão norte, que vem de Jerusalém. Jericó não era uma cidade muito rica, mas Jerusalém, o grande lugar famoso do templo, com sua própria moda, e os ricos todos se mudavam para Jerusalém. E era uma grande cidade deslumbrante. E as pessoas que vinham de lá eram um tanto abastadas. E os mercadores, e assim por diante, quando entravam durante o dia, estes mendigos tinham seus pontos. É uma lei não escrita. Eles sabiam exatamente onde cada um se reclinaria para o seu, mendigando seu pão, sua esmola. E eles tinham de chegar ali cedo, quando os mercadores entravam, porque talvez o homem somente ajudasse um mendigo por dia, tinha uma moeda que colocava no bolso antes de partir. E claro, naquela época Roma estava governando a Palestina, e a moeda era o denário romano. E assim eles tinham uma moedinha, ele arremessaria ao primeiro mendigo, talvez, e aquilo era tudo para o dia. Ele não podia se dar ao luxo de dar a todo mendigo. Assim, aquele que o encontrava primeiro, claro, levava a moeda. Assim, eles tinham seus lugares fora dos portões, mesmo antes que as pessoas entrassem na cidade, os turistas e assim por diante. E eles se dirigiam para aquele portão norte, especialmente alcançando os turistas que vinham dali. E como vemos esta manhã, acerca da qual estamos falando,
o sol começando a se levantar agora, por volta das 9 horas, houve um mendigo cego que chegou um tanto atrasado. Ai, 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 ai. Onde é que está o homem? Ele tinha tido uma noite ruim. Bom, um mendigo cego ter uma noite ruim é normal, né? Agora, e quem não é cego, não é mendigo, e ter noites ruins, sendo até mesmo cristãos? Salmo 127, Salmo 2, 3, 5, 23, 91. Parece que não funciona. Aquele em paz me deito e durmo. Não funciona? Ele tinha tido uma noite ruim. Ele era cego. Ele tinha sido cego desde que era garotinho e tinha chegado atrasado. Ele dormiu demais aquela manhã, porque a noite toda sonhou que podia enxergar novamente. Que expectativa ver novamente. E tinha se debatido na cama. E ele podia ver, ele pensou que podia ver, e foi acordar com esta decepção de que não podia enxergar. Na verdade, foi tão somente um sonho. Sonho. Na verdade, eu não procurei o médico se eu podia forçar. Lendo, né? Esqueci de perguntar. Mas chegar quarta-feira lá, eu pergunto. Né? Né? É sangue de baiano, né? E ele tinha se encaminhado ao seu lugar. E quando chegou ali, agora veja que isto é um drama para chegar ao meu ponto. Não havia ninguém ali. O irmão Brana fazia um drama. Dá para fazer uma filmagem. Se eles fossem pegar a mensagem do irmão Brana para fazerem filmes, né, que eles têm recursos demais, como não fariam tantos filmes poderosos, né? Poderosos mesmo. É um drama. Algo estranho havia acontecido. Não mais do que 9:30 ou 10 horas, e, entretanto, não havia mais mendigos ali. Comumente, cada pessoa estaria em seu lugar. Ele não sabia o que havia acontecido na cidade. Tivemos isso em nosso café da manhã, esta manhã, e falamos a respeito. Jesus tinha passado pelo portão e entrado na cidade, e muitas pessoas tinham entrado para verificar de que se tratava tudo isto, e os mendigos se tinham ido. E ele não sabia disto, chegando atrasado. Assim poderíamos vê-lo quando começou a chamar diferentes nomes, e não havia ninguém ali, um caso de solidão, por assim dizer. Ele se perguntou, bem, talvez os oficiais romanos os tivessem expulsado do lugar, ou algo assim, de modo que ele não ouvia ninguém.
Assim ele estava um tanto frio e ele estava esfarrapado e sua roupa estava bem gasta. Que quadro! Que drama! Como se pode ver isto? E ele foi tateando, até que encontrou uma pedra que estava ao sol, que provavelmente tinha caído dos muros, quando Deus derrubou o velho muro nos dias de Josué. Ele se assentou nesta pedra e estava tentando pensar a respeito do seu sonho na noite anterior, quão real seria se ele realmente pudesse enxergar. Mas ele não podia enxergar. Ele estava cego. E ele começou a pensar a respeito destas coisas. E sua mente foi levada de volta à meninice. É agora. Vocês sabem, eu gosto de fazer isso. Sentar e pensar a respeito de coisas que passaram, coisas agradáveis, de vitórias que tenho visto o Senhor ganhar, e os tempos. Há pessoas que parecem que se assentam só para repetir fitas, só desagradáveis, que alimentam mágoas, tristezas, ódio, doença, portanto, porque tudo isso resulta em doença, enfraquecimento da própria mente. Porque essa fita gira na mente, através da mente. Os pregadores têm essa experiência de terminar um culto e eles, ficando um pouco a sós, ou mesmo enquanto dormem, a fita do culto. E não só pregadores, irmãs, irmãos e até crianças. Aquilo começa a rodar de novo. Há pessoas que só riem, falam sozinha. E até gritam. E dão louvores. O ruminante é considerado um animal abençoado. Porque, por exemplo, o gado. Ele rumina tranquilo. Se deita. E aquilo vai voltando. Vai voltando, aí que ele vai mandar aquilo para outro departamento. Ali que vai ficar lá dentro mesmo. É que vai separar os detritos. O ruminante é um exemplo. Se você passa entre um gado à noite, ou mesmo determinadas horas do dia, aquele momento que o gado está na sombra, ruminando, não adianta você jogar
o anzol na água que não vai pegar nada. O profeta fala isso. Descansa, rumina, traz à vida aquilo que ficou só na mente, desce para a alma. Enquanto que outros infortúnios, coitados, sentam, deitam, ruminando, repetindo fitas, que chegam até a conclusão de assassinar, de matar o ofensor. Chegam até a conclusão de suicidar. Porque é aqui que está a máquina que vai gerar a coisa que vai descer. É uma porta. Agora, por que tantos distúrbios desta natureza? E os pobres, coitados, não são culpados, diretamente culpados. É um fator hereditário que é uma coisa terrível. Se pai e mãe tivessem um pouco de juízo na cabeça, poupariam seus filhos. Mas você quer um filho igual a você? Você quer uma filha igual a você? Pergunta-se à mãe, ao pai, aos avós. É triste, é lamentável. Situações que pessoas caem nelas involuntariamente. E não tem como sair. A menos gritar por misericórdia, que se apareça uma mão salvadora, uma mão seja estendida. E quando essa mão está em cima da pessoa e ela rejeita, ela não para ouvir. Quando é que ela vai poder ser sacudida para acordar? Vamos repetir o 14. Eu peguei, foi uma outra mensagem. Trouxe para cá. Mas fui logo informado que não havia no estoque. Então, havia pegado esta primeiro. Deixei lá, peguei a outra. Combinou essa data e tudo, e agora nós estamos vendo aí. Eu quero repetir o 14. Em certos casos, repetir é gravar. Vocês sabem, eu gosto de fazer isso. Sentar e pensar a respeito de coisas que passaram, coisas agradáveis, de vitórias que tenho visto o Senhor ganhar. O Senhor ganhar. Será que ninguém nunca viu o Senhor ganhar uma vitória, gente? Será que nunca viu o Senhor ganhar uma vitória? Vencer uma? Ou ele foi só derrotado em tudo?
Aleluia. E Bartimeu, como nós conhecemos por nome, sonhando aquela noite, que tinha recebido sua vista, ele começou a pensar a respeito de quão real seria se realmente pudesse ver. Ele pensou: estou cego há tanto tempo que nem mesmo sei como saberia andar por aí novamente. Assim ele começou a pensar a respeito de muitos anos atrás, quando era garotinho. Ele costumava brincar lá no morro, na encosta que está à margem onde o Jordão desce, e o vale está lá embaixo, no qual eles plantavam cereais. E digamos que ele morava na encosta do morro, e ele se lembrava de quão bonito era, e na primavera observar as pequenas flores enquanto cresciam, e como ele apanhava punhadinhos delas, e se assentava e olhava para os bonitos céus azuis. Meu Deus! A pessoa ter nascido cega é difícil. Põe difícil nisso. Mas e quem tinha vista a ponto de apreciar estas coisas, ver tão grandes belezas, usufruir delas e logo perder aquilo? Você quer ver? Eu vi um quadro. Aquilo o governo faz bem, porque não tem peito para proibir, fechar. Não consegue nem com as drogas. E também ele recebe impostos, né, do fumo. E numa propaganda, um cigarro, tudo multinacional, né? Muito bem feita. Está um quadro também muito bem feito. O pai, recostado na cama, cadavérico, um filho menor e um filho maior, em escada ali ao redor dele, vendo ele morrer por causa do fumo. Aquele homem teve tanta saúde, ele não precisava estar morrendo, deixando seus filhos novos. Um menino ali como que de 8 anos, outro de 10 anos. Se tão somente não fumasse, jogou a vida fora, jogou a casa fora, jogou os bens fora, jogou a família fora. Já estou indo mais para frente. Jogou a salvação fora. Vocês sabem, a cegueira é uma coisa horrível. Quando vejo um homem cego, meu coração se compadece dele. Todavia, sei de uma cegueira que é pior. Cegueira espiritual.
como Deus fez o homem para visualizá-lo. E eles não conseguem fazê-lo, não conseguem vê-lo. Certa vez no zoológico de Cincinnati, eu estava ali, minha filhinha e nós estávamos. Eu sou um grande apreciador da natureza, como vocês sabem. E eu vi que apanharam uma águia e a puseram numa gaiola. E que pobre coitada! Eu ouvi um barulho. E eu estava segurando a pequena Sara pela mão. E nós fomos até a gaiola. E ali, este enorme pássaro, com sua face toda ensanguentada, as penas todas soltas de tanto bater, pensei, que cena lamentável. Se batendo pela liberdade. Uma prisão involuntária. Ela não entrou naquilo por vontade própria. Ela não foi nem mesmo enganada para cair numa armadilha, naturalmente. Que cena lamentável. Ela desceu, foi para a parte de trás da gaiola, tomou impulso, e lá veio ela, batendo as asas novamente, para arrebentar a cabeça contra o lado da gaiola, batendo as asas, tentando sair da gaiola, e fazendo as penas se soltarem de tanto bater. Mas ela estava aprisionada, coitada. Ela está aprisionada, ele está aprisionado, e ele não sabe como se libertar e se machuca demais. A pessoa nesse desespero fere a si própria, se machuca. Machuca a família, machuca os outros, machuca a criança inocente, que não tem culpa de nada. Eu me lembro de uma música que, sei lá, eu nem sei a sequência dela, só me lembro que o cantor falava assim: eu não pedi para nascer. Há tantos anos eu nunca esqueci dessa frase. Eu era novo ainda quando ouvi isso. Não é que eu seja velho. Eu não pedi para nascer. Por que eu sou tão agredido assim, agredida dessa forma? Por que eu tenho que ser tratado desta maneira? Você é culpado. Você é culpado de ter trazido ela ao mundo. Você é responsável. Você é culpada. Você tem que ter responsabilidade. O profeta, falando daquela mulher, disse: uma cadela tem mais sentimento materno do que uma mulher daquela.
tem muito mais sentimento materno. Mas ela estava aprisionada. Ela estava presa. Ela caiu para trás no chão e ficou caída ali. E seus olhos se revolveram. Ela olhou para cima e viu os céus azuis, para os quais nasceu. Eu não nasci para isto. Eu não nasci para esse tipo de vida. Filha pródiga, filho pródigo. Ela é um pássaro celestial. É um pássaro celestial. Isso diz respeito a você? Então deixa essa fita repetir o resto da vida. Isso aqui é coisa de se lembrar. Isso aqui é coisa de não se esquecer. Ela é um pássaro celestial. Você sabe. Mas veja, alguma realização sagaz do homem a havia posto numa gaiola. Que sistema ecológico, ecologistas. Os ecologistas não estavam ali? Eu fiquei ali olhando para ela, olhando, como a gente fica às vezes. Eu diria qualquer coisa se pudesse comprá-la. Eu daria qualquer coisa se pudesse comprá-la. Eu já fiz isso por um pássaro chamado Sofrer. O nome dele já combinava, Sofrer. Já comprei uma tartaruga. Uma tartaruga. E eu constatei uma coisa que eu nunca me esqueço. A tartaruga chorando, correndo lágrimas dos olhos. Eu a coloquei num cerrado, à distância do rio. E ela ainda com o capricho de colocá-la com as costas para o rio. Ela cheirou o ar e virou em direção ao rio. E foi, aquilo devia ser filmado. Por que Oséias não estava lá, não é? Estava dormindo. E ela derramando lágrimas. Ela chegou, desceu no barranco do rio. E a hora que ela mergulhou, só deixou, fez assim para mim: muito obrigado, te verei no milênio. Comprei. Naquela época, não sei, não posso precisar o quanto. Mas não foi barato, não. O Ribeirinho me explorou. Sem aquele espírito ecologista, né? Eu fiquei ali olhando para ela. Eu daria qualquer coisa se pudesse comprá-la. Comprar para quê? Como aquele escravo comprou aquela escrava, aquele missionário comprou aquela escrava.
Comprou para quê? Para ser escrava dele? Para ir servi-lo? Todo mundo entendeu que o missionário precisava de uma escrava. Perfeitamente ilícito. Pôr em casa como escrava. Não, você está livre. Ela deve ter levado um susto. Livre como? Ela persistiu atrás, naturalmente, do casal. Eu quero te servir. O que Jesus fez com você. Mas eu quero sofrer com você agora. Eu não estou pensando em boa vida, eu nunca vou esquecer do que era ser uma escrava. Se pudesse comprá-la, eu a soltaria. Diria: vá, velha companheira, você gostará disso. Eu também gosto. Seja livre, suba lá. O seu lugar é lá em cima. O seu lugar não é embaixo, não. Não é nesse rasteiro medíocre. Seu lugar não é esse de conversinhas. Seu lugar é lá em cima. Você nasceu para isso. Pensei, essa é a cena mais lamentável que já vi. Mais lamentável. Lamenta-se tanto, lamenta-se tanto. Peguei Sara, segurei-a no meu braço. Eu sei mais ou menos por onde Sara tem passado. Disse: querida, aí está uma das piores cenas que seus olhos alguma vez verão. Aprisionada. Fiquei ali pensando. Pensei. Não, eu conheço uma cena pior que essa. Olhe no monte ali, aqueles homens com uma lata de cerveja na mão, mulheres de shorts, um cigarro, lugares de turismo, de descanso. Quando eles de fato nasceram para ser filhos e filhas de Deus, e ali estão eles numa gaiola de pecado em que Satanás os pôs. Lamentável, espiritualmente cegos, engaiolados, talvez pertençam a alguma igreja, cantem num coral, mas ainda assim, engaiolados no pecado, sofrendo a decepção do pecado, a vergonha do pecado, a decomposição.
E enquanto Bartimeu tentava se lembrar do tempo, quando era garotinho, de como por volta das 14h sua bonita mamãe judia o chamava, Bartimeu, ele quase podia ouvir sua voz novamente, enquanto ecoava ao redor dos montes, e ela vinha correndo. E ele vinha correndo. E ela saía na varanda da frente e apanhava a velha cadeira de balanço e o pegava nos braços. E ele se lembrava de como olhava em seus bonitos olhos. E que mãe bonita ele tinha. E como ela costumava embalá-lo para dormir, para ele fazer seu repouso da tarde. E como ele fazia isso, ela lhe contava histórias do seu povo e dos grandes e poderosos profetas de Deus que tinham estado entre eles, e como ele adorava isso, ele adorava ouvir isso. Era o DVD que ele tinha, de desenhos animados. É ruim demais que mães ponham os filhos diante de um programa de televisão, de algum escândalo de Hollywood, ao invés de fazer a mesma coisa, contando-lhes histórias bíblicas. Mas ela era uma genuína mãe hebreia, e ela contava histórias ao pequenino. Ela contava-lhe a respeito de Deus enviar o grande e poderoso Moisés, quando eles eram escravos lá no Egito. Deus tinha prometido ao pai Abraão que os libertaria. E ele apareceu a um grande profeta que Deus levantou entre eles, chamado Moisés. E ele veio na forma de coluna de fogo e enviou Moisés ao Egito, e os grandes e poderosos sinais e prodígios com que ele os tinha tirado. E como no deserto, sem pão nem nada para comer, ainda assim eles estavam caminhando na linha da obediência, e Deus fez chover pão do céu. E posso ouvir o pequeno Bartimeu dizer: mãe, só um momento. Deus deve ter todos os seus anjos trabalhando lá em cima. E ele tem formosos, enormes, tem fornos. E ele tem fornos enormes de lado a lado dos céus, e os anjos fazendo serão, aprontando o pão e lançando-o sobre o... Não, querido, você é novo demais para entender. Eles fazem essas perguntas. Veja, Jeová não tem de fazer isso. Jeová não tem de ter fornos. Ele é criador. Ele simplesmente fala e é assim, pronto. Então, o que diremos acerca de Jesus quando o vimos tomar a mesma coisa? Tem de haver algo divino acerca dele,
ele deve ter algum parentesco com Jeová. Alguém hoje tentando fazê-lo um profeta ou um homem comum. Só um quê? Tentando fazê-lo só um profeta, ou um homem comum, ou um filósofo, um bom professor. Ele não foi nada menos que Deus manifestado em carne. Ali, enquanto ele lhe falava e lhe dizia acerca de como a travessia do grande deserto, até o que estava logo além do Jordão, então, e como na primavera, quando o mês de abril, quando a neve estava derretendo lá na Judéia, e todas as águas da montanha descendo, e todo o Jordão estava simplesmente cheio de água, os grandes remansos nas baixadas do rio. Parecia que Jeová era um guia medíocre ao trazer o seu povo naquela época em que os rios estavam transbordando em sua pior condição. Como eles poderiam chegar a construir uma ponte até o outro lado dele? E o pequeno Josué, ou o pequeno, não Josué, mas o pequeno Bartimeu pode ter dito: mamãe, como ele fez isso? Disse: querido, lembre-se, Jeová ainda é o Criador. Ele só falou e Deus gosta que as coisas cheguem quando Ele está numa desordem, e mostrar-se Deus, bem na primavera, quando no verão, você poderia provavelmente atravessar o Jordão com muita facilidade ali, a um trecho raso do rio a partir da cidade. Nós sabemos disso pelos espias atravessando e chegando a isto, mas Deus deixou os vales todos ficarem cheios de água, e então veio e baixou o seu grande poder do céu e fez um caminho seco através dele. Ali ficaram as pedras, logo, e fez um caminho seco através dele ali. Ficaram as pedras logo abaixo, onde Josué os tinha mandado empilhá-las como um memorial a Jeová, de como o povo deles foi bem cuidado. O povo de Deus está sendo bem cuidado. Bem cuidado, você está sendo bem cuidado. Amém? Está ou não está? De que você tem que se lembrar agora? É do que falaram de você? É do que pensam de você? Em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, gente. Aleluias, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Você quer louvá-lo um pouquinho agora? Você pode erguer a sua voz agora e adorar a este Deus. Aleluia. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Deus bendito, Pai amado. É tão maravilhoso, ó Deus, podermos ouvir palavras como esta, que nos alegram, que alimentam a nossa alma, que nos faz regozijar, ó Deus,
O Senhor tem tratado conosco como filhos, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem sido o nosso guia, o nosso libertador. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continue mantendo esta unção sobre o nosso pastor. Saúde a ele, a sua família, a todos nós, e leva-nos em paz aos nossos lares e traga-nos logo mais guardados e protegidos pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém.